No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos dar continuidade às lições da vida de Ana, uma mulher que compreendeu que a resposta para aquilo que ela tanto pedia a Deus estava na sua oração. Ela teve sabedoria para compreender que a forma como ela orava era importante e fazia toda a diferença para que ela recebesse da parte do Senhor aquilo que ela tanto desejava. Ana é tida na Bíblia como um exemplo de fé, uma mulher que, quando compreendeu o valor da oração, orou verdadeiramente e acreditou realmente, confiou que Deus daria a ela aquilo que ela tanto desejava e tanto esperava. Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco neste dia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Louvo a Deus por sua vida. Já pegue o seu café, a sua Bíblia. Ouça que cantoria gostosa aqui. O dia amanhecendo. Os passarinhos todos alegres, o cheirinho de mato é uma das coisas que eu gosto de acordar cedo, ainda no silêncio, né? Ouvindo a natureza, ouvindo esse som que nos conecta, né? Nos deixa presentes no nosso próprio dia, né? Deus respondeu à oração de Ana. Ela concebeu e deu à luz a um filho. Ontem nós vimos, né, que Ana, ela era casada e aí o seu marido tinha uma outra esposa. E essa outra esposa era fértil, ela tinha um filho por ano. E Ana se sentia um lixo, vamos dizer assim, porque tudo que ela fazia, e ela tinha a sensação de que Deus não olhava por ela, que Deus não ouvia a sua oração, porque ela ia no templo todos os anos, prestava sacrifícios a Deus e pedia, né, por filhos, mas a sua oração não era compreendida. Diz inclusive que o profeta Eli chegou a acreditar que ela estava embriagada certa vez, porque eu imagino que a oração dela foi com tanto choro, com tanto desespero, com tanta dor, que levou ele a crer nisso, de que ela não estava bem ou que ela estava embriagada. Foi só quando Ana compreendeu que a forma como ela orava é que estava errada, e ela conseguiu compreender que a dificuldade, na verdade, era uma forma de mostrar para ela que aquele bebê que ela pedia para poder suprir uma necessidade do seu próprio ego, e também mostrar para Penina, por exemplo, a outra esposa do seu marido, que ela era fértil, não iria levar ela até o resultado que ela esperava, que era se tornar mãe. Então nós vimos que quando ela conseguiu... Bom dia, seja bem-vinda. Quando ela conseguiu compreender que de fato existia algo para ela, mas e além, né? O filho do ventre dela seria uma pessoa, foi, né, um profeta muito abençoado. E Ana precisou compreender a importância de consagrar o filho dela a Deus muito antes dela sequer estar grávida. E aí quando Ana compreende isso, ela muda a forma dela orar, né? E antes mesmo do bebê nascer, antes mesmo dela engravidar, a oração dela a Deus era de que se de fato Deus a abençoasse, ela havia compreendido que aquela criança, aquele fruto que nasceria do ventre dela, não seria dela, não seria para atender um desejo pessoal, o ego dela, né?
mas sim um projeto de Deus, um plano de Deus para a vida dela. E aí a gente traz para nossa realidade quantas vezes a gente quer ter filhos, né? Inclusive, essa semana eu até atendi uma moça dizendo assim: o meu marido já tem filhos e eu vivo sendo motivo de piada para a ex-mulher dele, porque ela disse que eu não sirvo nem para dar filhos para o meu marido. E isso foi uma coisa que me doeu, porque é uma coisa que a gente toma pra gente. Principalmente se você não está fazendo um acompanhamento, se você não está firmada na sua fé em Deus. Palavras desse tipo nos desmotivam e acabam enchendo o nosso coração de tristeza, de questionamento, porque a gente acaba até se questionando realmente, né? Será que Deus não quer que eu tenha filhos? Será que Deus está tirando de mim isso? E na verdade, a gente precisa começar a parar de absorver o que as pessoas falam, né? Ana, por mais que ouvia, inclusive ela ouviu do próprio marido, a gente viu ontem na história dela, ele dizendo assim: não sou eu mais para você do que muitos filhos, para que é que você quer filhos? E na jornada de tentante, a gente ouve muito isso, vocês ouvem isso, né? Para de pensar nisso que você engravida, para de correr. Por que você não adota? Coisas nesse sentido. E em geral vem de pessoas que já têm filhos, né? Eu mesma, quando comecei a fazer esse trabalho, ouvi de uma pessoa próxima, da minha família até: pra que você vai querer ajudar mulheres a colocarem mais crianças no mundo? Já tem um monte de criança aí no mundo. Então, a pessoa que está fora, a pessoa que não viveu a sua jornada, ela não sabe o que você está sentindo, ela não compreende a sua dor. Da mesma forma que nem os profetas no templo conseguiam compreender a oração de Ana. Porque o desespero de Ana na sua oração era tão grande que eu imagino que ela não conseguia nem expressar o que de fato ela queria. Foi só quando Ana teve a sabedoria de compreender que a forma como ela orava não é que não estava certa, mas não estava atendendo o propósito de Deus, não estava de encontro com o propósito de Deus para ela. Porque Deus tinha um filho da promessa, um filho ungido para enviar para Ana. E o filho que veio assediando, Samuel, foi de fato um grande profeta, que inclusive ungiu o rei Davi lá na frente depois. Então, para que Ana pudesse receber Samuel e mais do que isso, não desviar Samuel, né, do próprio propósito dele, Deus precisou primeiro trabalhar em Ana. Assim como quando você recebe um diagnóstico de infertilidade, de uma dificuldade para engravidar, Deus não está te castigando, Deus não está provando a sua fé, como eu já ouvi. Não é algo que você fez lá atrás, e pelo contrário, inclusive a gente precisa olhar para isso e deixar, né? Porque tudo aquilo que ainda vem do passado para perturbar o presente significa que ainda dói, ainda é ferida aberta aí dentro e precisa ser curada. Porque senão corre inclusive o risco de essa dor que dói em você desde a sua infância e ao longo da sua vida vem doendo, você ainda transmitir para o seu filho, descontar no seu filho e acabar até atrapalhando ele no propósito para o qual Deus está enviando ele para você. Então é por isso que Deus precisa trabalhar em você primeiro. Essa dificuldade para engravidar está te mostrando que você precisa curar alguma coisa, deixar alguma coisa, evoluir para um próximo nível. O que é exatamente não dá para saber. A gente precisa fazer um trabalho mais a fundo, olhar para a sua história, para a sua vida, para tudo que você passou, problemas com o pai, casos de abuso. Tudo isso acarretam problemas relacionados com a fertilidade. Então, existe N coisas que a gente precisa olhar e compreender o que é que precisa ser tratado, curado primeiro dentro de você. E até postei isso nos stories ontem à noite, porque eu recebo muitas mensagens: me dá uma dica para engravidar? Tem algum chá natural para engravidar? Gente, se o interior
Se aquilo que tem dentro de você não estiver fortalecido, não estiver muito claro, não estiver emocionalmente saudável, não é chá que vai fazer milagre, não. De verdade. O que deu para Ana o milagre que ela tanto desejava, a resposta para as orações dela, foi sabedoria, foi inteligência emocional. Quando Ana compreendeu aquilo que o Senhor tinha de fato para a vida dela, foi que ela consagrou a Deus o seu ventre, consagrou a Deus o fruto desse ventre que ainda nem existia, e aí Deus conseguiu abençoar Ana com o seu milagre. Quando ele percebeu que de fato Ana tinha compreendido o propósito para o qual Deus havia criado ela e o propósito para o qual ela estava vivendo aquela dificuldade para engravidar, né? Ela confiou completamente em Deus. E aí, quando Samuel nasceu, ela disse ao Senhor que ela consagraria a vida de Samuel para que ele fosse de fato um profeta, para que de fato ele pudesse. Ela disse assim, é como se ela tivesse orado para Deus assim, dizendo: Senhor, eu quero um filho e eu entrego ele ao Senhor a partir do momento em que ele nascer, para que o Senhor cuide do meu filho, porque eu compreendo que a missão do meu filho é muito maior do que ser só meu filho. Ela teve humildade para reconhecer isso. Imagina uma mulher que ficou anos querendo ter um filho, mas ela compreendeu que um filho não era para satisfazer uma necessidade pessoal dela, não era para preencher o ego, não era um filho para preencher a vida de Ana. Ela seria instrumento de Deus, usado por Deus, para encaminhar Samuel para o propósito de vida dele. Então é preciso avaliar a forma como você tem pedido o seu filho e para que você quer ser mãe. No desafio, nós iremos trabalhar essas questões em um dos dias do desafio, para que a gente consiga compreender para que você deseja ter filhos. Isso é importante. No desafio vocês vão compreender um pouco melhor. Porque faz diferença, assim como fez na história de Ana. Ana só conseguiu se tornar mãe de fato, só foi abençoada com o milagre a partir do momento em que ela compreendeu que o bebê que seria gerado, né, nesse primeiro momento, porque depois ela teve outros filhos, mas foi Samuel que, vamos dizer assim, libertou, né, a partir da vinda de Samuel, Ana pôde ter o ventre abençoado por Deus com mais filhos depois, né? Podemos perceber o valor de dedicarmos nossos filhos a Deus. Pense no tempo em que Ana deve ter empregado ensinando Samuel durante sua infância. Ela provavelmente ensinou sobre Deus, valor da oração e como ele fora fruto da resposta da oração e que ele havia nascido para servir ao Senhor. Devemos pedir a Deus que nos ajude a sermos influência divina na vida de nossos filhos. A história de Ana nos ensina ainda outra lição. Não podemos subestimar as feridas e danos que nossas palavras podem causar nos outros. Com frequência, somos rápidos em falar palavras duras ou sem pensar. As palavras de Penina causaram muita dor na vida de Ana. Lá em Tiago 3,5 diz: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como põe em brasas tão grande selva. Dizendo que a língua é um órgão pequenininho, mas que pode acender grandes conflitos, né? Ana também foi mal interpretada pelo sacerdote Eli. É fácil julgar as pessoas incorretamente por suas ações. Ana nos ensina como nos defender com humildade. Ela não se irou contra Eli, mas sim respeitou sua posição e explicou-lhe o que estava sentindo e quais eram os seus motivos. Então,
Quando o profeta ele não conseguiu compreender Ana, ao invés dela confrontá-lo, dela se irar contra ele, ela foi doce, ela foi amorosa e foi humilde para poder conversar com o profeta e tentar explicar, né, o que de fato ela estava sentindo e o porquê daquela oração tão exaltada, né, que ela teve a ponto dele acreditar que ela estava embriagada, né. Ana é um exemplo de mulher que confiou a Deus o seu problema. Essa é a frase do dia de hoje. Ana é um maravilhoso exemplo de mulher que confiou a Deus seu problema. Ela foi uma mãe piedosa que orou ao seu filho e o consagrou totalmente a Deus. Ela experimentou a confiança que vemos em Salmos 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Palavra do Senhor. A história de Ana é uma lição muito preciosa, né? Ana passou pela dificuldade para engravidar e durante muito tempo acreditou e pedia a Deus um fruto, um filho, mas pedia para si, para satisfazer o próprio ego, para mostrar que de fato ela também podia ser mãe, né? E foi só quando Ana teve a humildade para compreender que na verdade um filho é uma bênção e um filho tem uma história, tem um projeto, tem algo muito além do que só satisfazer a sua necessidade pessoal de ser mãe. Então, se você foi escolhida por Deus para viver uma dificuldade para engravidar, muito provavelmente porque na sua história existe aí uma Ana em você e um Samuel lá junto de Deus, aguardando que você possa evoluir, que você possa ter sabedoria, que você possa ter preparação emocional, que você esteja fortalecido espiritualmente para poder receber o seu filho. A sua criança que vem para você hoje, ela não vem para que você repasse para ela o seu padrão de criação familiar, as suas feridas emocionais, pessoas que sofreram abuso, que tiveram uma relação difícil com o pai e com a mãe, no caso das meninas principalmente com o pai autoritário, pai mandão, pai que batia, pai que... N coisas, né? Existem tantas coisas que precisam ser trabalhadas e olhadas para que você compreenda, né? Porque o seu filho tem um plano, né? O seu filho faz parte do plano de Deus para a sua vida, mas o seu filho vem com um propósito individual, um propósito dele. Se você pede um filho para Deus para ser mãe e satisfazer um desejo pessoal seu, e o filho que Deus preparou para você é ungido, porque tem um propósito maior do que ser apenas o seu filho, ele só virá quando você conseguir se abrir, se curar, se amar, se respeitar. Entende? Então, a dificuldade para engravidar vai muito além de tomar um chá ou de uma dica. É olhar para dentro de você. O seu corpo precisa estar saudável, a sua mente precisa estar preparada, as suas emoções precisam estar preparadas e o seu espiritual precisa estar fortalecido, firmado em Deus. Porque senão não adianta fazer todo um trabalho de crescimento e permanecer duvidando, e permanecer orando errado, e permanecer fora da vontade de Deus, né? Se você vive hoje uma dificuldade para engravidar, eu não tenho a menor dúvida de dizer isso aqui. É porque Deus te escolheu para te capacitar e poder te enviar o filho ungido, um filho da promessa, um filho com uma história já
escrita por Deus antes mesmo do nascimento, né? Assim como eu tenho a plena convicção de que Deus tem um propósito na vida de Eliú e Noa, e Eliú e Noa fazem parte do plano de Deus para minha vida. Os meus filhos vieram para que eu evoluísse, para que eu me tornasse um ser humano melhor, para poder amá-los, cuidá-los, materná-los, mas acima de tudo instruí-los dentro do propósito de Deus para a vida deles, sem atrapalhar, sem prejudicar. Sendo instrumento, enquanto mãe, sendo instrumento usado por Deus para encaminhar os meus filhos para o propósito pelo qual eles vieram para a vida. Eles não vieram simplesmente para satisfazer o meu desejo, o meu sonho, né? Realizar o meu sonho de ser mãe. Não, eles não vieram para isso. Eles têm um propósito muito maior dentro do plano de Deus para a vida deles. E o meu papel enquanto mãe é compreender isso e não interferir e não atrapalhar. E principalmente fazer a minha parte no sentido de não ferir os meus filhos, não repassar para eles padrões familiares. Parar em mim as dores que me ferem, parar em mim tudo aquilo que de alguma forma prejudica a minha vida. Meus filhos não têm que pagar esse preço, né? Então, é importante olhar para isso, é importante compreender isso. O que é que Deus está te convidando, está te chamando, está querendo que você entenda, amada, preciosa. Se você está, não importa quanto tempo, 10, 20 anos tentando engravidar, é porque você ainda está adormecida aí na sua própria jornada e ainda não compreendeu que o que te fere, o que te faz mal, o que te dói, precisa ser curado em você primeiro, porque senão você vai... Por que é que o puerpério é uma fase tão difícil? Porque é lá, no momento em que você está mais fragilizada, que todas as suas feridas emocionais... Tem um livro chamado Maternidade e Encontro com as Sombras. Porque tudo aquilo que te feriu, desde a tua infância, que você foi guardando aí dentro... Lá no puerpério, quando você pega o seu bebê no colo, é como se você projetasse no seu filho a sua criança interior. E tudo aquilo que você tem dentro de você não curado e não tratado, naturalmente você vai depositar sobre a sua criança. E não é isso que Deus quer, entende? Então é importante que seja... Peça a Deus sabedoria para te ajudar a compreender aquilo que sozinha talvez você não esteja conseguindo. Faça a inscrição no desafio. Vai ser um tempo precioso, um tempo de bênção, em que eu vou pegar na sua mão e a gente vai dar os primeiros passos para que você compreenda o que é que seu corpo, né? No desafio a gente vai trabalhar principalmente o pilar do corpo. O que essa dificuldade aí está direcionando para que você olhe, tá? Tudo tem uma origem. A endometriose tem uma origem, a síndrome do ovário policístico tem uma origem, miomas tem uma origem, a ausência de menstruação, tudo que o seu corpo está expressando em sintomas físicos tem uma origem lá nas emoções e nas questões espirituais que precisam ser trabalhadas e olhadas para que você não transfira para o seu filho, para sua filha, para os seus filhos as suas dores internas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar e Te agradecer. Senhor Deus, quero Te pedir que nos perdoe, ó Pai, por todos os nossos pecados, pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes que oramos, Senhor Deus, barganhando, querendo ter o controle. Porque Deus precisa fazer. Nos abençoa, Pai, nos dê o discernimento e nos perdoe, para que a gente possa, de fato, compreender qual é a oração que nós devemos fazer, Senhor. O que é que nós precisa ser curado e trabalhado, Senhor Deus. O que é que cada mulher que me ouve nessa manhã precisa fazer dentro do seu crescer de casa, para onde direcionar o olhar, para conseguir compreender a missão para a qual ela está sendo chamada, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que
Me abençoe, me dê discernimento e sabedoria para poder conduzir a cada uma delas, Senhor Deus. Em especial aquelas que já disseram sim e já estão, Senhor Deus, comigo nesta caminhada. Que o Senhor possa me usar como instrumento na vida de cada preciosa, Senhor Deus. Que nós possamos ter sabedoria para identificar e conseguir transformar, Senhor Deus, essa história para que, de fato, a realização deste sonho de ser mãe esteja de encontro com o plano de Deus para a vida de cada mulher dessa, para todas essas futuras mamães que tanto buscam pelo seu filho, que nós juntas possamos compreender, Senhor Deus, qual é o plano de Deus para a vida de cada uma, Senhor Deus, e qual é o propósito desses nossos filhos tão abençoados, já amados, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa abençoar cada lar, cada família onde essa palavra chegar nessa manhã, e abençoe o nosso dia, nos proteja e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Que a sua quarta-feira seja abençoada. Gratidão, gratidão, gratidão. E um beijo no coração. Deus abençoe.